Eu que me sinto muito honrada e me sinto, para ser bem sincera, me sinto muito pequena perto das pessoas que já falaram ontem e que ainda vão compartilhar o nosso tempo hoje, né? E você me passou um texto de Josué que me falou, na mesma hora, me deu assim, opa, é aqui mesmo que a gente tem que conversar. Deixa eu trazer ela. E muitos de vocês me conhecem, outros não me conhecem, então deixa eu falar só um pouquinho das coisinhas que eu tinha falado na outra noite, assim, vou me repetir um pouquinho, desculpe aí, se for o caso. Ah, eu tenho uns privilégios, assim, eu acho fora do comum, eu sou a sexta geração de evangélica por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai. Ah, conheço muito pouco, então eu me criei numa minoria total e absoluta no Brasil, né? A gente era herege, éramos conhecidos como honestos, mas hereges, hereges honestos. E, e a minha família, desde os meus avós e até antes, sabiam o preço do evangelho, ah, porque há um preço, né? Da perseguição, de ser diferente, de não ser como todo mundo, de estudar em colégios diferentes e tudo. Depois eu fui morar nos Estados Unidos muito pequenininha, a Geo me chama meio de gringa, assim, mas eu sou mesmo. A Geo me conheceu ainda com sotacão de estrangeira, né? A gente era jovem, né? Mais jovenzinho do que hoje, né? Junto com muitos outros dinossauros que estão aqui também, que talvez não estejam presentes aqui. Eu fui para a faculdade junto com o seminário, e na faculdade o pessoal achava que eu nunca ia prestar como psicóloga porque eu era religiosa. Então, em março fez 52 anos que eu fui para o meu primeiro dia de aula. E assim, bom psicólogo era socialista, era marxista, era ateu, e não tinha. Falar de espiritualidade era um negócio absolutamente inexistente. E eu ia para o seminário, eu tinha me candidatado ao Santo Ministério, aspirante ao Santo Ministério da Igreja Metodista, no segundo ano em que eles estavam ordenando mulheres ao ministério. E essa era a minha criação. Eu me senti chamada ao Ministério da Reconciliação, que eu me sinto isso até hoje. Esse chamado não mudou. Mas no seminário eles diziam que eu ia para o inferno de botina, que eu tinha comprado minha passagem, porque afinal de contas todo mundo que estudava psicologia ia para o inferno. Eu não tinha problema, perdi a fé e era desse jeito. E eu dentro de mim pensei assim, nem eu vou perder a fé e nem eu vou ser porcaria de psicólogo. E quando finalmente eu tive que decidir entre os dois, depois de um ano e meio tentando levar seminário e faculdade ao mesmo tempo, não dava mais, fui conversar com o reitor da faculdade e ele me deu uma bênção muito grande que eu nunca esqueço. E ele me disse assim, Wesley, nós precisamos muito de pastores aqui na igreja porque realmente os púlpitos estão vazios. Mas nós não temos psicólogos que sejam cristãos. E muito do que se faz nessa área de aconselhamento, de psicologia, a palavra que ele usou, não passa de charlatanismo. Nunca esqueci. Então, vai com a bênção de Deus, faz isso que o Senhor colocou no seu coração, mas seja excelente, seja a melhor psicóloga para a glória de Deus. E agora que a gente está trabalhando a questão de terminar bem, né, que é onde eu estou, como faço para terminar bem a luta, muitos começam bem, nem todos terminam bem. Eu olho para trás, eu tive o privilégio de vê-lo ainda com 90 anos e agradecer essa bênção que ele me deu. E isso é uma coisa que eu tenho buscado muitas vezes, em muitos lugares, em muitos países. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem assim, ela tem essa veia religiosa, ela tem essas coisas Essa era a de minha criação. evangélica, de religiosa que ela fala, mas ela sabe o que ela está falando, ela sabe. Eu digo isso para a glória de Deus, eu não falo isso como jactância, não é para me promover. Mas porque eu acho que, como cristãos, nós temos que ser os melhores. Nós temos que ser excelentes. E nós temos que fechar a boca do inimigo com o nosso trabalho científico, pastoral e compassivo. E essa tem sido muito a minha vontade, meu desejo, o meu chamado, né, ao Ministério da Reconciliação, né, de fazer isso. Anos depois, Deus
deu uma expressão, foi a única vez que eu lembro de Deus ter falado comigo em espanhol. Me criei nos Estados Unidos até os 15, 16 anos, fui ler, aprender a ler e escrever em português depois disso, e depois depois eu fui para o Equador, tive que aprender espanhol depois de velha, né? Então, com 36 anos com uma língua. Então, a única vez que eu lembro de Deus falar comigo em espanhol foi essa vez no Equador, onde ele diz assim, sem sanidade não há santidade. Sem sanidade não há santidade. E eu fiquei pensando, o que será que o Senhor quer dizer com isso? E quanto mais eu trabalho esse tema, porque tem se tornado o lema da minha vida, estou escrevendo um livro com esse título, eu vejo assim, a santidade e a saúde mental. Quanto mais a gente tiver andando alinhada na vontade de Deus, mais saúde mental a gente tem. Quanto mais curados, mais sãos, mais sanados nós estamos. Há pouco tempo eu escutei uma pregação muito linda sobre os 10 leprosos, em que o pastor dizia assim, que no original, né, da Bíblia, em hebraico, já era em grego, né? O original dizia assim, ué, não foram 10 que foram curados e só voltou esse samaritano, que esses estrangeiros, quem é você? Né? E no final ele arremata dizendo, 9 foram curados, mas um que voltou e agradeceu, esse, a tua fé te fez inteiro, a tua fé te salvou, a tua fé te fez inteiro. Então essa palavra de sanidade, significa salvação, significa fazer-se inteiro. Né? Então, quantos de nós trabalhamos nessa área da cura, realmente? Eu, como terapeuta de MDR, eu falo de cura mesmo, porque eu sou muito amostrada, como diz a Rô, mas eu acho assim, muitos saem curados, mas quantos de nós saímos inteiros? E inteiros, eu acho que assim, naquela ideia de que nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um corpo, e para ser inteiro, tudo isso tem que ser curado. Quem sabe a igreja faz um serviço muito bom de curar o espírito, trazendo as pessoas a nascerem de novo. E no tempo já do meu avô, de igreja pentecostal, porque o avô entrou saiu da igreja metodista e foi para o evangélico quadrangular, e quantas vezes eu vi, né, orando os milagres, né, a saúde física, né, das pessoas. Então, a gente podia ter espírito curado, agora a gente podia ter o corpo curado, porque Jesus também cura o corpo. Mas a alma, aquela coisa assim, não, essa é falta de vontade. Né? Psicólogo, né, isso daí. Até eu falei com 16 anos com a minha mãe, que dizia que eu devia ser psicóloga, que eu tinha dom, e eu disse, mãe, psicólogo, trabalhar com doido, isso não é mais barato, não, sabe? Mas a minha mãe era cansada, ela disse, não, mas a gente não trabalha com doido. E você tem dom. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje de noite são breves palavras, porque eu não quero ocupar muito do tempo. Tem muita gente aqui, com muita coisa para compartilhar com vocês. E se eu puder compartilhar um pouquinho, não sei se tenho permissão para compartilhar, tenho sim. Então, deixa eu compartilhar umas coisas, uns pensamentos que me vieram esses dias, pensando desde que a Renata me chamou, e realmente ela que me deu, né, Josué 13, então não, mas a gente tem que saber a história toda, né? Não tem como a gente ficar só com isso daqui. Então, Josué, nós temos aqui, a gente tem alguma coisa aqui que apareceu que não é para aparecer. Deu. Volta aqui. Deixa eu ver aqui. Porque apareceu aqui um negócio de transcript, que não é o que eu quero aqui. Vamos deixar aqui. Deu, apareceu. Só um instantinhozinho. Deixa eu voltar aqui para compartilhar aqui. E desde que ela me deu essa parte de Josué 3, esses são os pensamentos que eu quero deixar com vocês, né, que é a conquista de Jericó. E a gente conhece essa história, muito essa história, né? Quem já andou com o Senhor um pouquinho mais já conhece. E essa mensagem sobre coragem, unidade e obediência ao Senhor, que eu acho que nós precisamos, né, pensar. E quando eu estive pensando assim sobre isso, refletindo no que a palavra diz, né, havia 3 dias de preparação, aos quais o Josué chamou o povo, né? Moisés tinha morrido, Josué agora tinha a incumbência de levar o povo para a terra prometida, que eu acho que de certa forma começa com a conquista de Jericó e para nós também, né? A nossa terra prometida é a terra da liberdade de expressão, a liberdade religiosa.
Nós precisamos ter isso bem claro. Quem sabe, pela minha formação norte-americana, o preço, assim, o apreço que existe pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa é uma coisa que foi enfiada dentro de mim muito, não só na escola pública, mas também por pais protestantes, né? Meu pai dizia assim que a gente tem que lutar e tem que defender aquilo que é o correto, mesmo quando ninguém está olhando, a gente responde a Deus pelos os nossos atos. Então, eu fui muito severamente intimada a ser corajosa e ser diferente. A gente é diferente, mas a gente não é como todo mundo, nós somos diferentes. E que isso, tudo bem, a gente é diferente, a gente tem que apreciar isso. Então, essa luta começa com 3 dias de preparação, e achei interessante, né, porque nós tivemos 3 dias de jejum e oração. A Renata convocou, muitas jejuaram os 3 dias inteiros, eu participei na medida em que eu pude, também na minha forma, né, e nós preparamos, e foi assim, realmente, para mim, um encontro, depois de muito tempo, assim, com amigos, colegas, irmãos e irmãs, que fazia muito tempo, assim, com as minhas andanças pelo mundo afora, poder me reconectar com algo muito, uma veia bonita, assim, uma coisa que me fazia falta e eu não sabia. Então, nós temos que trabalhar essa preparação que já começou e sabemos que se a gente quiser essa vitória, se a gente quiser embarcar nessa conquista que nós precisamos, nós temos que ter essa preparação. E nessas horas, a pressa não é a aliada da vitória, mas também a gente ficar para trás devagar não resolve. Mas precisamos ter esse tempo de alinhamento, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui hoje também. A outra coisa que me chamou muito a atenção, e foram várias coisas, né, é que as tribos tiveram que atravessar, né, o Jordão unidos. Tinha que ser tudo ou nada. Então, só podia fazer fosse todo mundo junto. E eu acho que nem sempre a gente lembra, teve uma conversa com duas tribos e a meia tribo de Manassés, né, os gadanitas, os não sei o que mais, e a tribo de Manassés, em que eles disseram, mas Moisés, a gente quer ficar do lado de cá do Jordão, para a gente tá bom aqui, a gente não quer ir para o outro lado, a gente quer ficar com essa parte. Moisés disse, vocês podem até ficar com essa parte do lado de cá do Jordão, mas na condição que vocês vão lutar junto com seus irmãos até que eles também possam entrar no seu descanso, até que eles possam ter a parte deles. Então, vocês podem deixar suas famílias aqui, mas vocês, homens armados, vocês vão lutar junto com seus irmãos nas outras tribos. E eles disseram tudo que eles disseram, mas é isso que nós vamos fazer. E isso me chamou a atenção de uma forma diferente dessa vez. Eu conheço a história, mas dessa forma, assim, ninguém das 12 tribos ficou de fora da luta, da peleja. E eu acho que nós estamos aqui. Se nós não formos unidos, nós não vamos conseguir conquistar os direitos que nos competem, que são nossos, que nos foram dados, inclusive, por uma Constituição, né, por um governo, né, e que, se a gente bobear, a gente perde. Né? Eu me lembro muitas vezes, como metodista, o primeiro país no Ocidente que aboliu a escravidão foi a Inglaterra. E a Inglaterra aboliu por causa de um abaixo-assinado, eles têm um sistema de parlamento, um abaixo-assinado com 300 e tantas mil pessoas, 2/3 das quais eram metodistas, eram cristãos chamados metodistas que assinaram. Então, quem derrubou a escravidão na Inglaterra foram os cristãos, que foram para a arena política para acabar com uma injustiça terrível que existia e que o nosso país, né, para a nossa vergonha, foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, em 1878. Então, isso de que a política é uma coisa e a religião é outra, não é isso que nós temos visto nos últimos 2.000 anos em geral. Isso é uma coisa relativamente recente, que eu desconheço, inclusive. Eu trabalhei nos Estados Unidos, inclusive em clínicas que eram clínicas cristãs abertamente. Nós somos clínicas, né, onde nossa postura é uma postura cristã. E dizia na clínica, né, nós somos psicólogos que exercemos a fé cristã. Então, para mim, quando eu voltei para o Brasil e encontrei essas coisas, eu me surpreendi. Eu disse, como assim? Que não pode falar que a gente trabalha como, né, como psicólogos e que também nós somos cristãos. Isso é uma coisa assim muito desconhecida, que eu já tive esses papos muitas vezes com o pessoal do PPC e outros colegas também, que
para mim, começa lá atrás, essa coisa. Como assim que a gente não pode fazer isso? Por que que a pessoa não pode ter uma psicologia exercida por judeus, exercida por budistas, por muçulmanos e por cristãos, né? Não entendo essa dicotomia, não consigo entender até hoje essa questão. Então, nós temos que ser unidos, e nós temos que ser unidos, e como psicólogos, eu acho que mais que tudo, nós temos muitas tribos, muitas correntes pelas quais a gente peleja uns com os outros. Não, porque eu acho que a psicanálise que é tudo, não. Eu não tenho dúvida de que o MDR é a melhor corrente possível. Tem a terapia, né, do esquema, tem a TCC, tem tudo isso daqui. E quantas vezes a gente briga, inclusive entre nós como cristãos, pelas correntes. Isso tem que acabar. Nós podemos abraçar a nossa forma de trabalhar, porque eu acho que isso tem a ver com a personalidade, de como a gente quer trabalhar, nas nossas crenças psicológicas, inclusive, o que combina com a tua personalidade. Eu sou psicodramatista de raiz, eu não consigo me conceber psicanalista pela minha personalidade. Eu ficar calada, rapaz, ficar calada, ficar ouvindo horas e horas uma pessoa, não cabe, né? Então, eu entrei para o psicodrama, acabei entrando para a MDR. Então, nós vamos brigar entre nós a ponto de extinguir uma das tribos, como Benjamim, a tribo de Benjamim Casa, e foi extinta, né? Pelos próprios irmãos, por outras tribos. Ou nós vamos nos unirmos para lutar juntos em função de um bem comum. Nós vamos acabar com essa escravidão que nos querem impor. Como cristãos, nós vamos nos juntarmos ou nós vamos deixar o mal imperar. A divisão enfraquece o povo de Deus. A gente não pode fazer, não pode deixar fazer isso de uma forma dividida. Ou a gente é junto, ou isso aqui não vai acontecer. A outra coisa que, assim, acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção no texto foi a ação, né? O Rio Jordão só se abriu, porque a gente fala muito do Mar Vermelho, né? Que se abriu, mas a gente esquece que o Rio Jordão também se abriu, né? De uma forma muito parecida. E foi a ação. O Rio Jordão só abriu quando puseram o pé, né? Quando a primeira pessoa colocar o sacerdote que carregava, né, a arca da aliança, quando ele botou o pé, a água parou. Aí que ela se juntou lá em cima, aqui embaixo. Mas enquanto não houve uma ação, só houve as ordens, enquanto não obedeceu em termos de ação, não aconteceu nada, né? Então, Josué dessa vez enviou 2 espias, mas dessa vez ele mandou em segredo, caladinho, para ver como é que era esse negócio lá em Jericó, como é que a gente tinha que fazer. Por quê? Porque ele quis usar da prudência dessa vez. Em vez de mandar 12, que de repente 10 voltam e dizem, não, não vai dar porque a gente tem medo, porque eles são muito maiores do que nós, porque eles são gigantes. E aí o povo pagou 40 anos no deserto por causa desses 10. Josué disse, não, vamos ser espertos dessa vez, vamos ser prudentes, vamos ser sábios. Eu vou mandar 2 e vou mandar em segredo. E eles foram, né, viram como é que era a coisa, se encontraram com Raabe, a quem eles deram, inclusive, a sua palavra, a sua promessa, né? E Josué aproveitou daquilo que ele aprendeu no passado para implementar no presente. E eu acho muito bonito essa forma que a Renata tem tido de honrar, né, a gente um pouco mais velha, assim, porque temos essa experiência. Não quer dizer que a gente sabe tudo porque a gente não sabe mesmo, mas nós temos experiência, nós temos a prudência, quem sabe a experiência, a vivência do que já deu errado, né? A gente sabe muito bem como jovem o que não funciona, porque a gente já tentou isso, inclusive alguns de nós pessoalmente. Então, a vitória vai acontecer na medida em que houver uma ação. Não adianta ficar assim, ai, que horror, que terrível o que estão fazendo com a gente. Terrível, sim. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Nós vamos deixar ficar por isso? Porque nós, como igreja, estamos omitindo, né? Esses espaços de governo, de educação, de entretenimento, de seja o que for, né? Eles estão falando as 7 esferas de influência. Se eles não forem ocupados pelos cristãos, pela presença do Senhor, eles estão sendo ocupados pelo inimigo e a presença do mal. Então, a gente não pode reclamar porque a educação não combina com os nossos princípios cristãos, porque nós não ocupamos esses espaços. Nós deixamos isso passar, nós nos omitimos por medo, por ignorância, por não se interessar, porque esse barato não é meu, construir outros altares que não é o altar do Senhor. E eu me incluo nisso tudo. Eu não estou dizendo assim para vocês, estou falando isso para mim.
Então, a pergunta central aqui não é que também a gente vai fazer qualquer coisa, qualquer ação. A sabedoria da vida também nos ensina que a gente precisa fazer uma ação, tomar as ações necessárias. E nisso eu quero apreciar muito essas duas organizações que encabeçaram esse protesto que foi até ao Supremo, porque tiveram a coragem de fazer isso, de dizer, não, nosso plantão não, realmente, vamos fazer isso da forma que precisa ser feito, né? Legalmente, né? Através das leis, né? Da jurídica do nosso país. Então, nós temos que parar e pensar quais são as orientações que Deus está nos dando, o que Ele está pedindo de nós nesse sentido, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, que também, muitos dos quais serão e são cristãos e são psicólogos. Como é que nós vamos fazer isso? O que a gente vai fazer? Então, além desses 3 dias de preparação e da orientação divina, eu acho que nós mais precisamos também é de coragem. Mas não é coragem espalhafatosa, né? É coragem com prudência. É a prudência da experiência de anos e anos da gente fazer o que dá certo e fazer do que dá errado. Da gente ver colegas fazerem a coisa, por aí a coisa funcionou muito bem. E outros que a gente vê, ali, isso aqui não funciona. E por aqui não vai dar. Né? Não dá para fazer desse jeito. Então, prudência para mim, eu li esses dias alguém comentando que prudência não é covardia, não é pacifismo fazer de conta que a gente tem que dar a cara a outra, a tapa, e virar o rosto e deixar e apanhar de qualquer jeito, apesar de que eu acho que tem um lugar para isso. Jesus nos mostrou que tem um lugar para isso, mas Jesus também nos mostrou que tem um lugar de briga, de defender a casa do Senhor, de dizer, não, isso aqui não vai ser uma cova de ladrões, isso aqui é uma casa de oração, vocês não vão fazer isso. No meu plantão, no templo em que Deus consagrou a glória dele. Então, a prudência não é covardia, a prudência é a sabedoria em ação. E é isso que nós precisamos, coragem com prudência, sabedoria em ação, porque é isso que vai nos ajudar a tomar os passos apropriados e certos, acertados, se a gente decidir se mover como tribo, como uma tribo e não como 12, em direção, juntos e unidos, a uma meta comum. E o grito que derrubou, né, os muros de Jericó, este grito, né, levou 7 dias, mas o grito, quando saiu, ele saiu e saiu para valer aí. Né? A gente ficou, o povo ficou caladinho 7 dias, né, adorando o Senhor, cantando. Né? Agora, o dia que Deus disse assim, bom, agora é para gritar, agora é para derrubar, agora é para conquistar, aí foi aquele grito realmente para valer. Então, é a coragem com prudência, não é uma impulsividade, mas é uma obediência calibrada, né, pela voz do Senhor. E uma das coisas interessantes que acontece também no combate é que, em primeiro lugar, foi um combate que iniciou de uma forma muito inusitada, com louvor, né? Quem sabe até assustando um pouco o inimigo, dando essas voltas e voltas todos os dias. Quem é que entende esse tipo de combate? O povo também não quis se atrever a sair, porque viram que o pessoal estava armado e eram muitos. Então, cada um fez o seu combate individual, de certa maneira. Né? Cada um se empenhou naquilo que sabia fazer. Quem era, né, um tipo de guerreiro fazia lidar com as suas armas daquela forma. Então, nós aprendemos que a luta tem que começar no lugar em que eu estou, onde eu já estou. O que eu posso fazer para mudar a situação em que eu convivo? Eu vi isso muito claro nos Estados Unidos, né, nesses últimos tempos aí, que o pessoal, muitos pais não concordaram com as coisas que estavam sendo ensinadas na escola. Em vez de reclamar, eles se lançaram às juntas locais de escola para serem quem tomassem as rédeas e fizessem as decisões. Estados Unidos é um negócio muito diferente do nosso país. Tem 50 estados, são Estados Unidos. São realmente 50 estados e 50 leis. O governo federal só manda naquilo que sobrou em termos de poderes que não são do Estado. Se não for aquilo especificamente mencionado na Constituição e no Bill of Rights, então o resto desses poderes são do Estado. Não só do Estado, do condado. Né? Então, a nível muito local. Então, a escola, né, o distrito escolar, né, tem votação, tem eleição, se elege quem é que vai tomar as decisões dos livros que os nossos filhos vão estudar.
E os cristãos disseram: ah, não, no meu plantão não, nós vamos nos eleger agora. E se lançaram mães e pais que nunca entenderam nada de política, se lançaram a serem eleitos, porque nós vamos ocupar esse espaço, porque nós não vamos deixar o ensino público na mão do governo, de um governo que nós não estamos concordando. Então, esse é o nosso combate individual que nos leva, que pode nos levar a uma vitória coletiva. A gente não vai vencer isso daqui se nós estivermos unidos. E essa luta, essa vitória, só se dá com todo mundo junto. Então, quando caem os muros, cada um tem que invadir aquele pedaço que está na sua frente. É muito interessante como fazer. Aí os muros caíram e cada um entrou, né, para dentro da cidade, naquele pedaço onde eles estavam em pé. Então, cada um de nós tem um pedaço nessa briga, nesse combate, nessa luta, seja qual for, né, não só nessa específica em que eu estou empenhada, pelo menos, como outras também, que eu também já estou empenhada, e outras que não são minhas, mas que são dos outros, eu tenho que lutar naquilo que é meu, nesse pedaço de chão, nessas coisas que eu estou enfrentando. Eu não vou fazer luta e briga com coisas de engenheiro, porque realmente não entendo muito de engenharia, né? E essas coisas. Mas de psicologia, isso aqui é meu pedaço, isso daqui é minha esfera de influência, isso daqui eu posso falar alguma coisa, e isso aqui também eu posso ir à luta em relação ao estabelecimento de uma coisa que realmente pode fazer o bem, porque a nossa primeira regra, como aprendemos milhares de anos atrás, é não fazer o mal, é não fazer mal às pessoas. Nós temos que fazer o bem. Mesmo que às vezes a gente discorde do que é o bem maior para a nossa sociedade, especialmente com outras correntes da nossa sociedade. E uma coisa importante foi que Josué disse que aquilo, tudo que estava lá em termos de espólio, era de Deus. Não se podia tomar nada que não fosse, né, especificamente em relação à guerra. Mas tudo aquilo era para a casa do Senhor. Então, nós temos que levar uma vitória que vai nos levar também a enaltecer e glorificar a casa do Senhor. E qual foi o resultado? A fama do Senhor cresceu, a fama do Senhor se expandiu. E é isso que nós precisamos. Eu fiquei espantadíssima. Eu vivi aqui, né, muitos anos, 1990. Eu tive uma proposta, um convite, fui embora para o Equador com a minha filha pequena. Acabei casando com um canadense que se criou na China, que de inglês, uma história assim louca, né? Que a gente tem de multiculturalidade em casa. E foi muito interessante, porque aí as coisas assim, mudaram, né, em termos de cultura. E essa fama do Senhor começou a crescer. Quando eu voltei para o Brasil, o país que eu tinha me criado, onde, quem sabe, eu acho que 5, 8% da população era evangélica ou cristão temente, como eu defino muitos católicos, né, hoje em dia, para mim são cristãos tementes, cristãos que leem a Bíblia, gente consagrada na oração, na renovação carismática, inclusive. Eu voltei e eram assim milhares e milhares e milhares de pessoas que se diziam cristãs, se diziam evangélicas, inclusive, crentes, põe o nome que você protestante que você quiser. E aí todos aqueles escândalos também terríveis, né, de corrupção. E eu pensei, meu Deus do céu, se meu avô visse um negócio desse, ele dava a volta no túmulo dele. Porque assim, meu avô era um homem de uma integridade que a palavra dele assim era o suficiente. Que foi o que a gente aprendeu, a palavra da gente não precisa fazer juramento. A palavra tem que bastar. Eu fiquei quieta muitos anos pela implementação do movimento que eu queria, que tinha que ser um movimento clínico, secular, de certa forma, né? Mas agora não, de uns anos para cá eu disse, não deu, chega, está implementado, tá. Agora a gente sai desses closets, né, de esconder a nossa fé, de esconder. Chega, eu nunca fui de me esconder, por que eu estou me escondendo agora? E eu tenho saído do meu closet evangélico nesse sentido e vindo a público, assim, não numa oba-obice, digamos assim, mas parei de me esconder, sabe? Eu parei de me esconder. E eu confesso que teve um tempo que, assim, eu acho até que eu me escondi por prudência, mas chegou um ponto em que não era mais prudência, começa a ter medo, começa a ter... Quando a gente leva processo, né, como eu levei, em 2018 eu levei uma, como é que chama, uma denúncia grave nos Estados Unidos, não foi no Brasil, onde os Estados Unidos, terra da liberdade de religião e de expressão,
né, de denúncias que fizeram, e que, para eu continuar podendo me apresentar nos congressos internacionais de MDR, como eu sempre fiz, eu tinha me apresentado 5, 6, 7 vezes, eu tinha que assinar um documento que contrariava os meus princípios cristãos, as coisas da minha fé. E eu levei um tempo em oração, disse, Deus, eu não consigo fazer isso. E ao fim eu disse assim, eu não vou assinar, e não assinei. E eu saí, meu nome saiu de um programa que já tinha sido aceito, de uma coisa que eu já tinha feito anos, e nunca tinha conversado sobre certos temas, dos quais eu estava sendo acusada, né? Mas eu disse assim, mesmo no silêncio aqui, eu não consigo assinar um negócio desse. Eu vejo, me lembro das pessoas que deram a vida, deram realmente o sangue, né, pelo Evangelho. Ninguém está me pedindo para morrer pelo Evangelho, mas estão realmente exigindo que eu faça uma coisa que significaria contrariar o que está escrito na Bíblia. E eu disse que não. Então, meu nome foi retirado. Não acho que essa perseguição vai começar. Para mim, já começou há um tempo atrás. E no Brasil tem coisas assim que também vão dar sim e pior, né? Onde a apelação, inclusive, é muito vulnerável, né? Não tem assim, uma justiça que a gente possa dizer que é uma justiça de Deus. Fecharam-se muitas portas, mas Deus vem abrindo outras. E eu acho que nisso que nós temos que nos agarrarmos. É que se o Senhor está fechando certas situações para nós, é porque Ele tem outras coisas que Ele quer fazer através de nós, como sua igreja. Porque nós não somos simplesmente cristãos que somos psicólogos, nós somos a sua igreja, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é o que ele diz, né? A fama do Senhor vai se expandir na medida em que nós tivermos a preparação, na medida em que nós formos unidos, na medida em que a gente souber trabalhar a coragem com prudência e nos lembrarmos que temos que ser muito corajosos. Né? Quando Josué começa, né, a palavra para ele é assim, seja corajoso. E depois diz assim, seja muito corajoso. Hoje, nós temos que ser muito corajosos. Muito corajosos. Se a gente quiser vencer o que nós estamos enfrentando, porque não é porque, né, não está em pauta amanhã que esse negócio foi embora, desapareceu, sumiu. Não, está lá esperando o dia, né, o dia do mal, né? Nós precisamos ser muito corajosos. E eu acho que uma das coisas, são várias na minha vida, meu pai, os ensinos da Bíblia, tudo que me ensinaram a ter mais coragem. Eu não me considero uma pessoa muito corajosa, eu só estou tentando exercitar um pouco mais o meu músculo do não. Não, eu não faço isso. Não, eu não concordo. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou assinar isso. E uma das coisas que me ajudou foi essa passagem de Apocalipse, que falou dos covardes. Gente, eu nunca tinha me dado conta que a Bíblia diz que covarde vai para o inferno. Nunca. Isso me assustou. Mas os covardes, são pessoas que praticam coisas que nós não concordamos. E o lugar desses covardes é no lago de fogo que arde com enxofre. Dizer, eu estou fora. Ó, eu fora. Então, eu não vou dizer que assim, eu sou uma pessoa sem medo. Eu tenho muitos medos. Eu tenho muitos traumas, eu tenho muitos medos também que eu continuo tratando, continuo sanando para ter mais santidade, para ter mais saúde mental e para ter mais coragem. E o nosso desafio que eu quero deixar para nós hoje, se a Renata me permitir, é dizer não à covardia. A gente tomar decisões com prudência. E, às vezes, a prudência exige que a gente se cale. E, às vezes, a coragem é se calar. Mas eu não sei se nosso momento hoje em dia é de se calar. Eu tenho a impressão que, para derrubar esses muros, vai ser na base do grito do Senhor, orientado por Ele, da prudência. Porque essa covardia espiritual acaba sendo um dos pecados mais graves que a gente pode cometer. Né? O pessoal adora falar de pecado sexual. Ó, tá aqui um, né? E recuar diante do chamado de Deus pode ter consequências eternas. E eu não estou interessada nesse tipo de consequência para a minha vida. E vamos dizer, então, a coragem. A essa coragem com prudência. Né? Porque a herança do reino, ela pertence a quem avança com fé. Então, nós temos que avançar unidos, obedientes e corajosos.
mesmo diante destes muros mais altos. Davi enfrentou um gigante. Ele só precisou de uma pedra certeira. Só uma pedra certeira. Passou anos treinando, né, como jogar pedra. Mas o dia que ele precisou, ele soube derrubar o gigante com uma pedra certeira. E é isso que eu quero convidar vocês, né, a nos unirmos e descobrirmos qual é essa pedra certeira que vai derrubar o nosso gigante. Amém.